Essa é a história do ultrajante impostor Frank William Bagnall, impostor que se passou por piloto de aviões entre 1964 e 1967 e viajou uns 2 milhões de milhas sem pagar nada, e que durante esse tempo também foi pediatra-chefe em um hospital na Geórgia e também assistente do procurador-geral no estado da Louisiana. Na ocasião em que foi preso, foi considerado o mais jovem e audaz trapaceiro da história dos Estados Unidos e havia descontado quase 4 milhões de dólares em cheques falsificados em 26 países e em todos os 50 estados americanos. E tudo isso antes de completar 19 anos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Nesse Filme. Nesse filme, em um programa de TV, são mostrados 3 homens. Um deles é o ultrajante impostor Frank William Bagnall. O objetivo no programa é que os convidados adivinhem quem é o verdadeiro impostor entre os 3 homens. Esse vídeo contém spoilers. Frank responde que o nome de quem o prendeu é Carl Herat. Na França, em 1964, véspera de Natal, Carl, agente do FBI, vai ao encontro de Frank na prisão. Lá ele começa a ler os artigos para a extradição de Frank. Frank está com uma horrível aparência, encolhido e tossindo. Carl não acredita que seja verdade que está tão doente, mas a cada frase que Carl tenta ler para ele, ele tosse com mais frequência, até que quando tosse seca, ele cai no chão. Carl fica nervoso quando o vê cair e gritar por ajuda. Ele exige que um médico seja chamado. Os agentes locais dizem que apenas virá um médico no dia seguinte. Carl acha um absurdo e diz que se Frank morrer, o agente será responsabilizado. Enquanto eles discutem, Frank foge, mal conseguindo se manter de pé e tossindo. Frank anda pelo corredor da prisão, mas é obviamente pego pelos policiais. 5 anos atrás, em um evento em Nova York, o pai de Frank ganha um prêmio de um clube. No seu discurso, ele conta uma analogia. Ele diz: 2 ratinhos caíram em um balde de nata. O primeiro rato rapidamente desistiu e se afogou. O segundo rato não parou. Ele se esforçou tanto que acabou transformando a nata em manteiga e conseguiu sair. Na casa deles, eles dançam e o pai de Frank conta a história de como ele conheceu a mãe de Frank. Ela dançava em um show oferecido a 200 soldados americanos e todos a admiravam. História essa que Frank já conhece de cor, mas foi o pai de Frank que a levou para casa. O pai de Frank o acorda, diz que ele não precisa ir à escola e que eles têm um compromisso na cidade. Eles precisam de um terno preto para Frank. Eles vão a uma loja para alugar, mas a atendente diz que ainda não abriram e que eles terão de esperar. O pai de Frank diz que eles precisam do terno para o funeral de seu pai, um herói de guerra, e que o funeral será militar com aviões e salva de tiros. Darcy diz que não pode. O pai de Frank mostra um colar em sua mão e a pergunta se por um acaso o colar não teria caído do pescoço dela. Tendo conseguido o terno, eles vão até um banco. Frank está com um terno, fingindo ser o motorista de seu pai. Frank pergunta o porquê deles estarem fazendo isso. O pai de Frank diz: sabe por que os Yankees sempre vencem? Frank responde: porque eles têm um Mike Mantle? O pai de Frank diz: não, é porque os outros times não conseguem parar de olhar para aquele uniforme de listras. O pai dele fala com o gerente do banco. O gerente diz que ele está sendo investigado pelo governo por fraude fiscal. O gerente diz que não pode emprestar dinheiro a ele. O pai de Frank insiste que foi tudo um engano, um erro. O truque não funcionou. A família de Frank precisa deixar sua casa. É aniversário de 16 anos de Frank. Para surpresa de Frank, o seu pai não esqueceu. O pai de Frank lhe dá 25 dólares de aniversário que estão em uma conta que ele abriu no nome de Frank. O seu pai diz que ele pode gastar no que quiser, mas que não conte para sua mãe. Frank tem agora 50 cheques para usar à vontade. Frank vai para sua nova escola. Ele está vestindo seu antigo uniforme. Sua mãe diz que ele não precisa, mas ele diz que já está acostumado a usar. Frank pergunta a uma garota se ela sabe onde fica a sala de aula de francês. Mas antes que ela possa responder, um brutamontes o empurra agressivamente de zoeira e ri da cara dele. O brutamontes bulizento zomba e diz que com essa roupa ele parece mais um professor substituto. Frank começa a escrever um nome no quadro e, com plena confiança em si, começa a se passar por um professor substituto. Frank começa a impor respeito e faz Brad, o brutamontes, ir para a frente da turma ler. Brad está nervosíssimo e começa a ler tudo gaguejando. Também ainda estava em francês. A verdadeira professora substituta chega, mas a confiança de Frank é tamanha que ela acredita nele e ainda sai putaça de raiva.
Os pais de Frank são chamados até a escola. O diretor diz que Frank vem se passando por professor de francês há mais de uma semana, os ensinando, passando deveres de casa e até já estava planejando uma excursão à fábrica de pão. Os pais de Frank saem da sala do diretor. A mãe de Frank o olha desapontada, enquanto o pai dele sorri com a situação. Frank chega da escola. Enquanto conta sobre o seu dia, ele se dirige ao quarto da sua mãe. É quando ela abre a porta, segurando uma bandeja e falando com um homem. Ela o apresenta a Frank e diz que ele é um amigo de seu pai, que veio à sua procura e que ela estava mostrando o apartamento para ele. O homem diz a Frank que ele se parece com seu pai e agradece a Paula pelo sanduíche. O homem vai embora. A mãe de Frank vem com uma conversa de que o homem veio só negociar com seu pai e etc. Por fim, a mãe dele pergunta se Frank vai contar ao seu pai, e ele diz que não. Outro dia, Frank chega em casa e vê um paletó e chapéu no sofá. Um outro homem sai do quarto de seus pais. O homem diz para ele se acalmar e o acompanhar até o quarto. Lá estão a sua mãe, seu pai. A sua mãe diz que precisam organizar suas vidas legalmente. O homem diz que brigar pela guarda dos filhos é complicado. Seus pais vão se divorciar e Frank precisa escolher com quem quer ficar. Sem pressão, Frank. Paris, França, 1969. Frank está sob custódia de Carl. De volta a Nova York, Frank é expulso de um hotel por passar cheques sem fundo. Já em outro hotel, Frank altera a data de nascimento e nome em seus cheques. Ele tenta descontar os cheques em um banco. Ele tenta usar o truque do colar com a atendente, mas é impedido por outro funcionário. Ele tenta também descontar cheques alterados em vários lugares, sempre inventando novas histórias, mas é recusado sempre. Frank vê um piloto de aviões saindo de um táxi, acompanhado de várias lindas aeromoças, sendo bem recebido em um luxuoso hotel. Frank olha curioso para a cena. Frank escreve para seu pai e diz que decidiu ser piloto de avião. Frank finge ser o estudante escrevendo para o jornal da escola e assim consegue fazer várias perguntas específicas sobre a vida de piloto de aviões para um funcionário de uma companhia aérea. Consegue até uma antiga licença para voar da empresa Pan Am, com o pretexto de que é para colocar no jornal da escola. Frank pergunta ao funcionário se também pode ficar com um crachá, mas o funcionário diz que são feitos sob encomenda pela empresa e ele não pode. Frank liga para a Pan Am e diz ter perdido seu uniforme de copiloto. Eles dizem que ele precisa ir até o prédio da companhia de uniformes. Lá, ele não só consegue o uniforme, como consegue também que descontem o valor dele no seu próximo pagamento. Frank anda pelas ruas como piloto de aviões, com orgulho da mentira. No banco, ele consegue agora, com a farsa de piloto, descontar $100 com facilidade. Frank também consegue se hospedar facilmente em um hotel. Eles sequer questionam sobre os cheques. Frank continua a escrever para seu pai e diz estar treinando para ser piloto da Pan Am e que logo será oficialmente um piloto. Frank falsifica mais cheques, agora usando o logo de aviões de brinquedo. Frank consegue descontar o cheque e logo reproduz vários outros. Ele então vai descontá-los no aeroporto. Que coragem de ir até o aeroporto! Lá, a atendente pergunta se ele é o piloto acompanhante para Miami. E assim pega carona em uma cabine de avião, com pilotos de verdade. Ele escreve novamente para o pai e diz ser agora um piloto. Ele faz o truque do colar com uma aeromoça e fica com ela. Frank desconta um cheque em um banco e com sua simpatia consegue que a atendente lhe dê informações sobre detalhes numéricos dos cheques. Enquanto isso, Carr explica para os outros oficiais do FBI o que é a fraude chamada flutuante. Explica como os números embaixo dos cheques correspondem a diferentes estados e como alterá-los altera o seu curso, assim demorando mais tempo para ser percebida a fraude. Frank vai almoçar com seu pai em um restaurante luxuoso. Explica para o seu pai que lhe comprou um Cadillac. Seu pai diz que não pode aceitar por causa da Receita Federal. Frank diz que quer o ajudar. O pai repete a analogia dos ratos, fala como não vai desistir da mãe de Frank e fica emocionado. Depois começa a elogiar Frank pelos seus feitos e pergunta onde ele vai. Pergunta, algum lugar exótico? Carr e os outros agentes do FBI vão até um hotel e pegam um dos cheques passados por Frank, quando percebem que Frank ainda está lá. Frank dá um olá para um deficiente visual e o seu acompanhante. Carr se separa dos outros dois agentes e vai até o quarto de Frank. Lá, Frank sai do banheiro e começa a falar sobre os equipamentos para falsificação que estão no banheiro e etc.
enquanto Carl aponta a arma para ele. Frank diz para ele se acalmar e que é Barry Allen, um agente do Serviço Secreto americano. Carl não acredita e pede para ver a identificação de Frank. Ele o entrega a carteira. Carl vê o deficiente visual e acredita que seja o falsificador sendo escoltado. Frank diz que vai levar as evidências para o carro. Carl diz que ele esqueceu a carteira. Frank diz que ele pode ficar com ela, assim dando a impressão que ele vai voltar. Carl reflete e abre a carteira. Dentro só havia papéis de rótulos. Carl olha para baixo e vê Frank escapando. No FBI, seu superior diz que ele foi humilhado. Frank descobre que há um artigo no jornal sobre suas malandragens, que estão o chamando de James Bond do céu. Frank gosta da comparação, compra roupas novas e até um carro James Bondiano. Frank liga para Carl. Ele diz querer pedir desculpas. É véspera de Natal. Frank diz estar em um determinado endereço. Frank pede desculpas por fazê-lo de bobo. Carl não aceita. Ele pergunta como ele sabia que ele não iria olhar em sua carteira. Frank diz que pelo mesmo motivo que os Yankees sempre vencem. Ninguém consegue tirar os olhos das listras. Carl diz, os Yankees vencem porque tem um Mike Mantle, a mesma resposta que Frank deu ao seu pai. Carl diz que Frank será apanhado. Ele percebe que Frank o ligou porque está sozinho e não tem ninguém mais para ligar, e acaba rindo muito dele. Enquanto tomava seu café, Carl descobre que Frank usa o nome de um personagem de quadrinhos, e que por isso deve ser jovem, e que deve ser por isso que eles não acharam registros das digitais dele, e no telefone pede para procurarem por jovens que fugiram de casa em Nova York. Carl vai até a casa da mãe de Frank. Ela se casou de novo. A mãe de Frank se oferece para pagar pelos danos que seu filho causou, mas Carl diz que são mais de $1.300.000. Um pouquinho difícil de pagar, não é? Frank vai até um hospital. Lá uma garota chora. Frank a conforta. Frank pergunta a Brenda se o hospital está contratando e diz que é um médico. Frank falsifica um diploma em medicina de Harvard e consegue um emprego no hospital. Em uma noite no trabalho, Frank e Brenda se beijam e de repente Frank é chamado para uma emergência médica, onde ele é o médico. Ao ver o paciente, ele fica nervoso e enjoado com o ferimento do paciente, mas mesmo assim consegue fingir e ainda fazer um dos médicos duvidar de si. Carl vai até a casa do pai de Frank. Diz que Frank está encrencado. O pai de Frank diz que ele está no Vietnã lutando. Lá, Carl vê uma carta de Frank e copia o endereço do remetente. Frank descobre que Brenda foi expulsa de casa e que seu pai é um advogado. Frank vê nisso uma oportunidade e se oferece para noivar com ela. Carl vai até o endereço que estava na carta e não encontra ninguém. Frank vai jantar na casa dos pais de Brenda, onde faz a oração mais estranha, onde ele repete a história dos ratos que caem no balde de nata que seu pai contava. Um tanto diferente, mas a mãe de Brenda acaba gostando. Frank diz que está pensando em voltar para a advocacia, diz que se formou em direito antes de medicina. Frank consegue convencer o pai de Brenda, diz que está apaixonado e que isso é tudo para ele. Ah, e é claro, ele também quer saber o que precisa para poder ser um advogado em New Orleans. Frank agora precisa passar no exame de direito. 26 de dezembro de 1969, no futuro. Frank está em um avião, sob a guarda de Carl. Carl pergunta como Frank passou no exame de direito, se alguém fez o teste para ele. Frank diz que responde a Carl se ele lhe der metade de sua bomba de chocolate. Carl diz que não e acaba comendo a bomba como se não houvesse amanhã, e diz que vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Voltando a Frank como advogado, Frank continua tentando aprender como se portar como advogado, assistindo a filmes e tudo mais. Frank praticamente copia e cola o discurso que viu na TV, e é quando o juiz olha para a cara dele com o que de "o que foi isso?" e diz que tudo que ele disse não fez porcaria de sentido algum. Frank vai encontrar o seu pai. O pai de Frank explica que os federais ainda estão no pé dele. Frank o convida para a festa de noivado dele e comenta que quer que sua mãe e seu pai voltem a ficar juntos. O pai de Frank o interrompe e diz que sua mãe está casada. Frank fica atordoado com a nova informação e comenta que vai parar. Seu pai não acredita ser possível. Frank vai embora, enquanto seu pai o pergunta como antes: "Você vai a algum lugar exótico?" Frank liga para Carl, e dessa vez ele não está sozinho. Frank diz que quer acabar com isso e que vai se casar. Carl diz que ele roubou quase $4 milhões e que não dá para deixar isso como presente de casamento. Carl diz que ele vai para a cadeia.
Carl então pesquisa anúncios de casamento em Louisiana. Carl e os agentes do FBI vão até a festa de noivado. Frank vai até o quarto, pergunta a Brenda se ela o ama e se ela continuaria o amando de qualquer modo. Ele abre uma mala cheia de dinheiro e diz que seu nome não é Frank Connors. Diz que não é um médico, não é um advogado. Frank mostra para ela os montantes de dinheiro que ele tem e diz que ela precisa confiar nele. É claro, afinal ele nunca mentiu. Ele diz a Brenda que ela deve o encontrar em 2 dias no Aeroporto Internacional de Miami às 10 da manhã. Carl vai até o quarto, mas tudo que encontra é uma noiva sem par e dólares. No aeroporto de Miami, Frank vê Brenda chegar com malas, mas logo percebe que ela se comporta estranho. Desconfiado, ele observa e vê agentes por toda parte. Com os reforços, são quase 100 homens no aeroporto. Frank consegue palestrar em uma universidade, fingindo ser um piloto, e consegue 8 mulheres para o acompanhar, com pretexto de ser um programa de treinamento para novas aeromoças. Vestido de piloto e agora com 8 lindas mulheres ao seu lado, Frank entra no aeroporto. Todos se distraem com a beleza das mulheres. Carl recebe um telefonema dizendo ter um homem suspeito com uniforme de piloto sentado em um carro. Vários agentes, incluindo Carl, vão até lá e descobrem que é apenas um cara que Frank pagou, e Frank foge novamente. 6 meses depois, Carl descobre que Frank ainda está na ativa, mas agora faz cheques verdadeiros pela Europa. Carl leva os cheques a especialistas. Eles dizem ser um trabalho feito usando máquinas gigantescas profissionais, que existem em alguns países apenas, incluindo a França. Carl lembra da ilha na França, onde a mãe de Frank conheceu o pai de Frank, e vai até lá. Ao ver Carl, Frank o recebe sorrindo e o desejando um Feliz Natal. Ele parece eufórico e alterado. Frank o lembra como em todos os natais eles se falaram. Carl fala que há mais de 2 dúzias de policiais do lado de fora, mas ele diz que ele mesmo quer pôr as algemas nele e levá-lo até os policiais. Frank diz não acreditar que em plena véspera de Natal há mais de 20 policiais franceses lá fora. O telefone toca. Carl atende e diz que já vão sair. Frank ri e diz que foi tudo um bom truque. Carl diz que lá fora estão todos muito furiosos com ele e diz para ele não cometer tal erro. Frank vai abrindo a porta, quando Carl grita, "Vão matar você!" Frank para assustado. Frank o faz jurar pela vida de sua filha e Carl o entrega as algemas. Os dois vão para fora. Um coral local canta canções natalinas e não há sinal algum dos supostos policiais. Mas a calmaria logo acaba quando surgem muitos carros de polícia e dezenas de policiais. Carl diz a Frank que ele não deve se preocupar e que ele será extraditado para os Estados Unidos. No futuro, meses depois, no avião com Carl diz que o pai de Frank faleceu. Frank chora e diz que vai vomitar. Carl o leva até o banheiro. Eles arrombam a porta e descobrem que Frank fugiu pela parte de baixo do vaso sanitário. Frank foge pelas rodas do avião e Carl o vê mais uma vez fugir. Frank vai até a nova casa de sua mãe. Ele espia pela janela. Lá ele vê uma garotinha e a pergunta onde está a mãe dela. A garota aponta para a mãe dele e ele chora. Frank é preso e tratado pela lei como maior de idade e sentenciado a 12 anos em isolamento. Carl vai até a cadeia falar com Frank. No Natal, Carl mostra uns cheques falsificados a Frank e, como nada, Frank desvenda a falsificação. Carl volta à cadeia com um parceiro e novamente Frank impressiona com suas habilidades em descobrir as diversas falhas nos cheques. É dada a Frank a oportunidade de trabalhar na unidade de crimes financeiros do FBI, onde ele cumpriria a sua sentença fora da cadeia, sob custódia do FBI. Mais precisamente, sob custódia de Carl. Ele aceita. Um dia, Frank descobre que Carl vai viajar num sábado e que ele ficará sozinho. Em um aeroporto vestido de piloto, Frank é surpreendido por Carl. Ele pergunta novamente como Frank passou no exame de direito em Louisiana. Carl explica o quanto se esforçou para que Frank fosse solto e que prometeu que ele não fugiria. Carl diz que o deixará ir, pois sabe que ele voltará na segunda-feira. A segunda-feira chega, nenhum sinal de Frank. Carl começa a ficar apreensivo, porém ele continua com seu dia. Quando de repente Frank chega, Carl pergunta novamente como Frank conseguiu trapacear no exame de direito em Louisiana. Frank diz que não foi uma trapaça. Ele estudou por 2 semanas e passou.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para mais. Até a próxima!